Antes de elevarmos nossa voz em oração, precisamos aquietar o coração e nos lembrar das promessas do Senhor. Confiar no tempo de Deus é uma das maiores provas da fé. Vivemos em uma geração que exige respostas rápidas, soluções imediatas e resultados instantâneos. Tudo precisa acontecer agora, mas o reino de Deus não funciona no ritmo da pressa humana. Ele opera no compasso perfeito da eternidade. Esperar pode ser desconfortável. Às vezes dói. Seja aguardando uma porta de trabalho se abrir, uma cura chegar, uma direção clara ou o cumprimento de uma promessa antiga, o silêncio de Deus pode parecer pesado demais. Em muitos momentos, temos a sensação de que nada está acontecendo, mas a verdade é poderosa. Mesmo quando não vemos, Deus está trabalhando. A espera nunca significa abandono. O silêncio nunca é ausência. Deus age nos bastidores, alinhando circunstâncias, preparando pessoas e, principalmente, moldando o nosso coração. O problema é que, quando olhamos apenas para o que está diante dos nossos olhos, corremos o risco de perder a confiança. Foi exatamente isso que aconteceu com o rei Saul. Diante da pressão, do medo e da demora, ele decidiu agir fora da vontade de Deus. O exército inimigo era maior, o povo estava se dispersando e o profeta ainda não havia chegado. Saul interpretou o atraso como ausência, mas ele se enganou. Samuel estava a caminho. A ajuda já vinha, apenas não no tempo que Saul queria. Essa história nos confronta, porque revela o quanto somos tentados a tomar decisões precipitadas, quando o tempo de Deus parece lento demais. A espera revela se confiamos de verdade ou apenas enquanto tudo está sob controle. Esperar no Senhor não é passividade. É fé ativa, é permanecer firme, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. Se essa mensagem falou com você, escreva Amém, eu confio no tempo de Deus, nos comentários como um ato de fé e concordância. A palavra nos diz que Saul esperou 7 dias, exatamente o tempo determinado. Mas, quando o limite da espera foi alcançado e Samuel ainda não havia chegado, o coração de Saul começou a se encher de medo. O povo se dispersava, a pressão aumentava e a ameaça do inimigo parecia cada vez maior. Aos olhos humanos, tudo indicava que algo precisava ser feito imediatamente. O erro de Saul não foi apenas desobedecer. O erro foi interpretar a demora como descaso de Deus. Ele acreditou que, porque não via o profeta, Deus não estava agindo. Quantas vezes fazemos o mesmo? Quando as respostas não chegam, quando nada muda, começamos a achar que fomos esquecidos, ignorados ou deixados de lado. Mas a Escritura revela algo profundo. Assim que Saul terminou de oferecer o sacrifício, Samuel chegou. Isso é forte. A ajuda chegou exatamente no momento seguinte. O problema não era o tempo de Deus, era a incapacidade de Saul de esperar até o fim. Deus nunca se atrasa. O que para nós parece demora, para ele é precisão. O céu não trabalha com ansiedade. Deus não reage ao caos, ele governa sobre ele. Quando nos adiantamos, acabamos assumindo um peso que não foi feito para nós carregar. A espera revela se nossa confiança está nas circunstâncias ou no Senhor. Quando tudo está indo bem, é fácil dizer que confiamos. Mas quando o cenário se torna ameaçador, quando o futuro parece incerto, nossa fé é colocada à prova. É nesse lugar que Deus nos chama a andar por fé e não por vista. Existe uma bênção escondida na espera. Deus não está apenas preparando a resposta. Ele está preparando você. O atraso aparente, muitas vezes, é o ambiente onde nossa maturidade espiritual nasce. Se hoje você sente que está sendo testado na espera, declare nos comentários: glória a Deus, eu escolho confiar. Essa declaração também é uma oração. Quando o tempo passa e nada parece mudar, nosso coração começa a vacilar. Mesmo dizendo que confiamos em Deus, a espera prolongada pode gerar dúvidas silenciosas.
Às vezes, não falamos em voz alta, mas por dentro nos perguntamos: será que Deus está ouvindo minhas orações? Será que Ele ainda se lembra de mim? A Bíblia não ignora essa realidade humana. Ela nos ensina que nos dias difíceis precisamos nos lembrar da fidelidade do Senhor. Lamentações declara algo poderoso. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa verdade nos ancora quando o presente parece confuso. Deus nunca falhou e Ele não começará agora. Cada livramento do passado, cada oração respondida, cada porta que se abriu no tempo certo, são provas vivas de que Ele é fiel. Quando escolhemos lembrar, nossa fé é reativada. A memória espiritual nos fortalece. O problema é que na dor, tendemos a focar apenas no que ainda não aconteceu. Esquecemos quantas vezes Deus já nos sustentou, quantas vezes Ele já nos surpreendeu com sua graça. Mas quando trazemos essas lembranças à mente, algo muda dentro de nós. A esperança volta a respirar. O salmista entendeu isso quando declarou que se lembraria dos feitos do Senhor, das suas maravilhas antigas, e que meditava em tudo o que Deus já havia feito. Essa prática não era nostalgia, era sobrevivência espiritual. Ele sabia que recordar a fidelidade de Deus no passado era combustível para atravessar o presente. Quando você se sente desanimado, faça isso. Traga à memória aquilo que Deus já fez por você. Essas lembranças serão sua força nos dias em que a espera parecer longa demais. Se você consegue se lembrar de ao menos uma vez em que Deus foi fiel com você, escreva "Aleluia, Ele nunca falhou" nos comentários como um testemunho de fé. Uma das maiores lições da espera é entender que Deus não age antes da hora. Nós até gostaríamos que Ele resolvesse tudo imediatamente, mas muitas vezes não estamos prontos para receber aquilo que pedimos. O Senhor conhece não apenas o que precisamos, mas quem estamos nos tornando ao longo do processo. Deus nunca chega cedo demais, porque Ele sabe exatamente o momento certo de intervir. Às vezes, se a resposta viesse antes, nossa estrutura emocional, espiritual ou até mesmo nosso caráter não suportaria o peso da bênção. Há processos que precisam ser completados dentro de nós antes que as portas se abram fora de nós. Enquanto esperamos, Deus está trabalhando em áreas que não conseguimos enxergar. Ele está nos ensinando dependência, quebrando orgulho, fortalecendo disciplina, curando feridas e nos preparando para administrar aquilo que pedimos em oração. O que parece atraso, na verdade, é cuidado. Quantas vezes olhamos para trás e percebemos que se Deus tivesse respondido antes, teríamos tomado decisões erradas. O Senhor vê o todo. Ele vê o fim desde o começo. Por isso, Ele age com perfeição e sabedoria. A espera nos treina a confiar mais em Deus do que em nossas próprias percepções. Ela nos ensina a descansar, mesmo quando não temos controle. E esse descanso é uma forma profunda de adoração. Quando Deus decide agir, tudo se encaixa. Nada falta, nada sobra. O tempo certo de Deus revela que Ele nunca se adianta, porque ama demais para nos entregar algo antes de estarmos prontos. Se você crê que Deus está te preparando e não te esquecendo, escreva nos comentários: "Eu confio, Senhor", como uma entrega sincera. Assim como Deus nunca chega cedo demais, Ele também nunca se atrasa. Ainda que, aos nossos olhos, pareça que tudo está demorando além do limite, o céu não perdeu o controle. Deus conhece cada detalhe da sua história, cada variável envolvida e cada consequência de uma resposta antecipada ou tardia. Nada escapa ao seu governo. A palavra nos lembra: espera no Senhor, sê forte e fortaleça-se o teu coração. Esperar exige coragem. Esperar exige força interior. Esperar exige fé. Não é um convite à passividade, mas à confiança ativa de que Deus está no comando, mesmo quando não entendemos o caminho.
Muitas vezes, Deus escolhe esperar, porque há algo que ainda precisa se alinhar ao nosso redor. Pessoas, circunstâncias, oportunidades e até livramentos que não conseguimos prever. Outras vezes, Ele espera porque há algo dentro de nós que precisa amadurecer. O Senhor trabalha de dentro para fora. Confiar no tempo de Deus significa descansar na verdade de que Ele conhece o resultado antes mesmo do processo começar. Ele sabe quando agir e quando nos sustentar durante o silêncio. Por isso, a espera nunca é vazia. Ela está cheia de propósito. Deus não esquece promessas. Ele não perde prazos, Ele não se distrai. O mesmo Deus que sustentou você até aqui continuará sendo fiel até o fim. Quando Ele se manifesta, fica claro que tudo aconteceu exatamente como deveria. Se hoje você escolhe crer que Deus está no controle do tempo da sua vida, escreva "Deus está no controle" nos comentários e declare isso com fé. Uma das maiores lutas do coração humano é aceitar que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus. Queremos respostas claras, prazos definidos e explicações detalhadas. Mas o Senhor nos lembra pela sua palavra que os seus pensamentos são mais altos que os nossos e que os seus caminhos vão além da nossa compreensão. Enquanto vemos apenas uma parte da história, Deus enxerga o quadro completo. Ele conhece o que está por vir, os impactos de cada decisão e as consequências invisíveis que nossas escolhas podem gerar. Por isso, confiar no tempo de Deus também significa confiar na sua sabedoria. Quando insistimos em entender tudo, corremos o risco de perder a paz. A fé não exige compreensão total, ela exige rendição. Deus não nos chama para controlar o processo, mas para confiar nele durante o processo. Há momentos em que Deus nos pede para esperar, mesmo quando tudo dentro de nós quer correr. Nesses momentos, Ele está nos ensinando a depender menos da lógica humana e mais da direção do Espírito. A espera nos treina a ouvir mais, a falar menos e a descansar mais. Quanto mais aprendemos a confiar nos caminhos de Deus, menos ansiosos nos tornamos. Passamos a entender que, mesmo quando não vemos a saída, Deus já preparou o desfecho. Mesmo quando o céu parece silencioso, Ele continua no controle. Se hoje você decide confiar nos caminhos do Senhor, mesmo sem entender tudo, escreva "Confio nos teus caminhos, Senhor", nos comentários como um ato de fé. A maior prova de que o tempo de Deus é perfeito está na história da redenção. A Bíblia nos diz que na plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho ao mundo. Jesus não veio cedo demais, nem tarde demais. Ele veio exatamente quando a humanidade estava pronta para o cumprimento do plano eterno do Pai. Por séculos, o povo aguardou o Messias. Houve silêncio, perseguição, opressão e muita espera. Mas quando chegou o momento exato, Deus agiu. O céu se moveu. A promessa se cumpriu. Isso nos ensina que o Senhor nunca perde o controle da história, nem da nossa. Se Deus soube escolher o momento perfeito para enviar Jesus, Ele também sabe escolher o momento certo para agir na sua vida. O mesmo Deus que governou a história da salvação, governa cada detalhe do seu presente e do seu futuro. Às vezes olhamos para a espera como um atraso, mas Deus a vê como preparação. Ele estava preparando o mundo para Cristo e Ele está preparando você para aquilo que pediu em oração. Nada é aleatório, nada é desperdiçado. Quando entendemos isso, nossa perspectiva muda. Passamos a confiar que se Deus ainda não agiu, é porque Ele está trabalhando em algo maior do que conseguimos enxergar agora. O tempo de Deus sempre carrega propósito, redenção e amor. Se você crê que Deus está escrevendo sua história com perfeição, escreva "O tempo de Deus é perfeito" nos comentários e declare essa verdade. Um dos maiores enganos que enfrentamos durante a espera é pensar que ela é inútil.
Mas, no reino de Deus, nenhuma estação é desperdiçada. Enquanto esperamos, algo profundo está sendo construído dentro de nós. Deus usa esse tempo para nos fortalecer, alinhar nosso coração e aprofundar nossa fé. Esperar não significa que estamos parados. Significa que estamos sendo trabalhados. Deus molda nossa paciência, fortalece nossa perseverança e nos ensina a confiar nele acima das circunstâncias. O que parece um tempo vazio é, na verdade, um terreno fértil, onde o Espírito Santo opera silenciosamente. Quando tiramos os olhos do caos ao nosso redor e os fixamos em Jesus, a espera se torna mais leve. Não porque os problemas desaparecem, mas porque nossa confiança cresce. Aprendemos a descansar, mesmo quando não entendemos. Aprendemos a confiar, mesmo quando não vemos sinais imediatos. A espera também nos prepara para reconhecer o agir de Deus quando Ele se manifesta. Quem aprende a esperar desenvolve sensibilidade espiritual. Aprende a discernir o tempo certo, a voz certa e o caminho certo. Se você está esperando e mesmo assim escolhe continuar confiando, saiba que esse tempo está produzindo algo eterno em você. Nada é em vão. Nada é perdido nas mãos de Deus. Se essa palavra fortaleceu seu coração, escreva "Estou esperando no Senhor" nos comentários como uma declaração de fé. Esperar pode cansar a alma. Existem dias em que o coração se sente forte e confiante, mas também existem dias em que a espera pesa. A esperança enfraquece e o silêncio parece longo demais. Deus conhece esses dias. Ele não ignora o cansaço de quem espera nele. A palavra nos ensina que o Senhor renova as forças daqueles que confiam nele. Quando sentimos que já não temos mais energia, Deus nos sustenta com sua presença. Ele nos fortalece por dentro, mesmo quando nada muda por fora. A espera se torna o lugar onde nossa dependência se aprofunda. Deus não nos pede para esperar sozinhos. Ele caminha conosco em cada etapa do processo. Quando a dúvida tenta se instalar, Ele nos lembra das suas promessas. Quando o medo se aproxima, Ele nos cobre com sua paz. Quando pensamos em desistir, Ele nos envolve com sua graça. A força sobrenatural liberada sobre quem escolhe confiar, mesmo sem respostas imediatas. O Senhor vê cada lágrima, cada oração sussurrada, cada noite de silêncio. Nada passa despercebido. Esperar no Senhor não enfraquece, fortalece, não diminui, amadurece, não destrói, constrói. E aqueles que perseveram verão, no tempo certo, o cumprimento das promessas. Se você precisa da força de Deus hoje, escreva: Senhor, renova minhas forças, nos comentários como um clamor sincero. Chegamos ao lugar mais profundo da espera, a entrega. Confiar no tempo de Deus não é apenas acreditar que Ele fará algo. É descansar sabendo que Ele fará no momento certo, da maneira certa e com o propósito certo. É soltar o controle, abandonar nossos prazos e colocar tudo nas mãos daquele que vê o fim desde o começo. Quando entregamos nosso tempo a Deus, algo poderoso acontece dentro de nós. A ansiedade perde força, o medo já não domina, o coração encontra descanso. Passamos a entender que Deus não nos abandona no silêncio, nem nos deixa sozinhos no processo. Ele está presente em cada etapa, moldando, preparando e fortalecendo. O Senhor conhece exatamente o que precisa acontecer antes da resposta chegar. Ele sabe quais áreas precisam crescer, quais feridas precisam ser curadas e quais portas precisam se alinhar. Nada está fora do controle. O céu está em constante movimento, mesmo quando tudo parece parado. A espera termina no tempo certo, e quando esse dia chega, percebemos que Deus foi fiel o tempo todo. Olhamos para trás e entendemos que cada momento, cada lágrima e cada oração tiveram um propósito.
O testemunho que nasce da espera glorifica o nome do Senhor. Hoje descanse, confie, entregue. O tempo de Deus nunca falha. Ele é bom, Ele é fiel e Ele sempre cumpre suas promessas. Se você entrega hoje sua vida, seus sonhos e seus prazos ao Senhor, escreva "Eu descanso no tempo de Deus" nos comentários como um ato final de fé e rendição. Que Deus te abençoe, fortaleça sua fé e te encha de paz enquanto você espera nele. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Deus sabia exatamente o momento em que essa mensagem precisava alcançar o seu coração. Talvez você esteja esperando há muito tempo. Respostas, mudanças, portas se abrirem. E hoje o Senhor te lembrou de algo essencial. O tempo dele nunca falha. Não desista no meio da espera. Não tome decisões precipitadas por causa da pressão. Deus está trabalhando, mesmo quando você não vê sinais. O céu nunca está parado. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e entender que cada dia de espera teve propósito. Se essa oração fortaleceu sua fé, eu te convido a não caminhar sozinho. Inscreva-se no canal, porque aqui nós oramos juntos, crescemos juntos e aprendemos a confiar em Deus em cada estação da vida. Ative o sininho para não perder nenhuma oração, nenhuma palavra de encorajamento e nenhuma mensagem que pode ser exatamente o que você precisa ouvir no dia certo. Continue esperando. Continue confiando. O melhor de Deus ainda está por vir.